Então, vamos, então, aos exercícios rápidos. Aqui, ó, 1.1. Então, escrevemos o limite OL desde que os valores de f de x possam ser tornados tão próximos de L quanto queiramos, desde que tomemos valores de x suficientemente próximos de A, mas não A. Essas que envolvem texto é melhor pegar em português mesmo. Agora vamos pegar algumas que tenham figuras, né? Essa 4 aqui tem figura. Mas eu acho que até vale a pena a gente entender a 1, sabe? Eu não sei, eu falei, mas às vezes falei para mim mesmo. Então vamos entender o que ela quis dizer. Teve uma funçãozinha que nós trabalhamos que foi y igual, né, o y, ou simplesmente f de x, igual a x menos 1 sobre raiz de x menos 1. E ela dava um gráfico, se eu bem me lembro, uma coisa meio assim, ó. Só que aqui no x igual a 1 tinha uma bola aberta. E nós calculávamos o limite quando chegava aqui nessa bola, né? Nós calculamos o limite. Uma das formas de nós calcular esse limite, né? Claro que a gente tem que escrever de maneira formal para identificar que é o limite. Quando x tende a 1, porque em 1 que é o problema, em 1 que eu vou ter 0 sobre 0, eu tinha x menos 1 dividido por raiz de x menos 1, né? Isso vai dar 0 sobre 0, é um problemão. Daí você tentou aplicar um golpe aqui, que é multiplicar por raiz de x mais 1 em cima e raiz de x mais 1 embaixo. Você multiplicou por mais e não por menos, tá? Com o intuito de sumir com essa raiz quadrada do lado de baixo. Assim você vai conseguir sumir por conta do produto notável. Limite quando x tende a 1, né? Aqui não é menos 1, aqui é tende a 1. Igual a x menos 1, que multiplica raiz quadrada de x mais 1 sobre, né, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1, né? E raiz de x ao quadrado é x. Agora você teve essa grata surpresa, né, e você descobriu que o limite da função quando x tende a 1 vai ser 2. Claro que f de 2 não existe. Mas o limite, vamos dizer, o limite de f de 2 não é o jeito certo de escrever. É o limite de f de x quando x tende a 2, igual a 1. Né? Em termos práticos, isso quer dizer que f de 1.999 é igual a f de 2.000, que se aproxima de 1, não importa se é pela esquerda ou pela direita. Então, não importa se aproxima pelo 1.99, que vai dar 2, ou 1. Eu falei 2 mais e 2 menos, né? Vocês vão me perdoar, é 1 menos e 1 mais, tá? Um menos, que é 0,999, e um mais, que é 1,0001. Então, em ambas as situações, ele se aproxima de 2. Se eu fizer um zoom aqui e um zoom aqui, né, essa diferença aqui
do 1 para o 1.001, né? Normalmente é chamada de delta, e essa diferença aqui de epsilon. Ambos tendem a zero, tá? Então, se vocês virem esse delta e esse epsilon, isso na matemática formalmente é bastante usado, né? Na engenharia basta que nós saibamos o conceito, né? Que o limite é o valor da função próximo, né? Bastante próximo do ponto, mas no ponto de fato não existe. É isso que quis dizer essa primeira questão. Então, escrevemos limite igual a L, desde que os valores de f de x possam ser tornados tão próximos de L quanto queiramos. Desde que tomemos os valores de x suficientemente próximos a, mas não a. Edson, isso ficou um pouco mais... Ficou claro, não um pouco, agora tem que ficar claro, né? Como é que tá? Porque se isso não ficou claro, ferrou com tudo. É bom que fique bem claro isso, que eu prefiro explicar mais 10 vezes agora do que voltar depois. Fala aí, Edson. Você que é corajosa aí para dizer não sempre. E que eu gosto disso. Sim, professor, ficou mais claro agora. Ficou mais claro agora? Tá. Mas assim, e tem alguma parte que não tenha ficado claro aqui? Talvez eu melhore um pouco essa explicação aqui do quadro branco. Edson, eu repito alguma parte aqui de novo? Sim, poderia melhorar para mim, por favor. Ah, sim. Então vamos lá. Viu por que eu gosto de perguntar para você? Porque uma pessoa, ela ajuda outras 10, pelo menos, quando diz que não entendeu. Porque se um não entendeu, uns 10 não entenderam. Eu vou pegar a mesma função por simplicidade, tá? Então, imagine que eu tenha essa funçãozinha aqui, f de x igual a x menos 1 dividido por raiz de x menos 1. E por alguma razão, você quer saber quanto que é f de 1. E você vai lá e joga os valores. Vai dar 1 menos 1 dividido por raiz de 1 menos 1. Vai dar 0 dividido por 0 e ferrou. É uma indeterminação. Pá, mas eu nem sei se o valor vai chegar em 1, mas eu queria saber pelo menos se chegasse pertinho de 1. Ah, então você quer pelo menos saber o limite quando chega lá perto. Daí você vai fazer o limite quando x chega perto de 1. Chega perto de 1 quer dizer que não é 1, chega perto. Ele pode chegar no 0,99 ou ele pode chegar no 1,01, mas não chega no 1. Só que para eu economizar espaço, eu faço assim, limite quando x tende a 1. Note que eu não faço quando x igual a 1, eu faço quando x tende a 1. Isso aqui quer dizer que é igual, isso aqui quer dizer que chega perto. Tá? É diferente chegar perto de ser igual. Agora, de x menos 1 sobre raiz de x menos 1. E como eu posso resolver isso? Nem todo limite é possível de se chegar num valor L bonitinho. Esse é o caso em que é possível. Tá? Daí você multiplica isso aqui, você vai dar um jeito de tirar a raiz aqui de baixo. Então, você vai multiplicar por raiz de x mais 1 e por raiz de x mais 1, porque você se lembra de produtos notáveis que quando é um menos e outra mais, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? E essa parte em vermelho, o que importa é que o numerador seja igual ao denominador. Eu poderia colocar aqui mais 30x desde que eu colocasse mais 30x aqui embaixo, só que isso não ia ajudar em nada, né? Simplesmente ia multiplicar por uma função. Bom, esse limite eu posso continuar o cálculo, limite quando x tende a 1, em cima vai ficar x menos 1, que multiplica a raiz de x mais 1. Eu poderia naturalmente fazer distributiva, mas não quis já fazer. E vocês vão ver em breve que vai ser vantajoso não ter feito. Embaixo vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque embaixo eu vou aplicar a distributiva
e eu já sei de cor que vai ficar assim, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bom, e a vantagem de eu já não ter aplicado a distributiva aqui é que se eu aplicasse, eu não ia ter esse benefício, né? E quando aplicar e quando não aplicar? Só aplicando ou não aplicando e vendo no que dá. Não tem milagre. Agora, fica fácil de calcular esse limite, porque você só vai colocar... Agora sim, você pode colocar 1 no lugar de x, né? E você vai descobrir que esse limite aqui vai dar 2. Tá? O que aconteceu? Tá? Acontece que, quando, em palavras, né? F de x tende a 2 quando x tende a 1. Eu vou pegar aquele mesmo texto e vou escrever ele aqui. Vocês não vão conseguir ver, mas vocês vão estar acreditando que eu vou estar copiando aquele texto. Tá? Então, o que está escrito naquele texto é assim, ó. Escrevemos limite quando x tende a A, aqui eu vou colocar o A igual a 1, de f de x, que é x menos 1 sobre a raiz de x menos 1, igual a 2. O que eu mudei aqui é que aqui é igual a A e aqui é igual a L. E esse pedaço aqui no texto está escrito f de x, tá? Então, escrevemos limite de f de x, quando x tende a igual a L, desde que os valores de f de x, né? Os valores de f de x possam ser tornados tão próximos de L, né, de 2, isso aqui é um 2, né, o nosso limite, cada vez piora mais, quanto queiramos. Desde que tomemos os valores de x suficientemente próximos de A, ou próximos de 1. Mas não 1. Essa agora, acho que morreu, né? Ou viveu? Não sei. Sim, professor. Isso, Agora beleza. ficou bem mais claro. Beleza. Igor, como é que tá, Igor? Eu tenho que incomodá-los, porque senão vocês não me incomodam se eu não incomodar vocês. Como é que tá, Igor? Mande algum sinal. Igor, João, Iago, Jennifer, Andressa. Mas demorou, né, Igor? Pelo amor de Deus, a Edson pergunta é papo. Você tem um delay aí e vai me dizer que é culpa da internet ainda. Beleza, beleza. Agora vamos
pegar mais uma questãozinha. Agora vamos pegar uma questãozinha lá do Enfocando Conceitos, né? Uma coisa a mais. Olha, essa aqui é uma questão boa. A 4, antes de ir para o Enfocando Conceitos. Use o gráfico de y igual a f de x, de menos infinito até 3, é esse aqui, ó, que vem de menos infinito até 3, a seguir para determinar os limites. Bom, qual que é o limite? Então, zoom mais de novo. Qual que é o limite dessa função azul quando x tende a 0? Quando x tende a 0, qual que é o limite dessa função? Igor? Jennifer? João Klein? Quando x tende a 0, o y tende a quanto pelos dois lados? 0. Por ambos os lados. Né? Quando 0 mais e 0 menos. Então é 0. Quando x tende a 2 pela esquerda. Quando x tende a 2 pela esquerda, a função tende a 1. Quando x tende a 2 pela direita, a função tende a mais infinito. Então, não existe o limite quando tende a 2. O limite bilateral não existe, porque os limites laterais são diferentes. Em 2, né? E qual que é o limite da função azul aqui, de toda a função azul, quando x tende a 3 pela esquerda? A 3 pela esquerda é menos infinito. Vocês percebam aqui, ó, que a função existe em x igual a 2. A função existe. Mas o limite não existe, porque o limite bilateral é diferente. João Figueiredo, entendido até aí? Qual a tua responsabilidade? Tu já foi presidente. Só me dê 30 segundos para eu ligar um ar-condicionado aqui. O sim é que você já foi presidente em uma outra encarnação, aí, João Figueiredo, ou porque você entendeu? Pelo gráfico? Tá bom. Ai, ai. Quantos anos você tem, João? (18). Você nasceu depois de 2000. Não, então, você pode ser o Figueiredo mesmo. Só aquela única coisa que, em vez de água, era Batista. Acho que era Batista, não me lembro direito, mas eu era uma criança na época também. Bom, vamos lá. Se pelo gráfico é mais fácil, e é de fato, viu? E é. Ah, olha ali. Ah, era Atista e não Batista. Eu achava que era Batista. O meu avô era... Sim, mas o teu avô era o presidente ou era só João Batista? Batista. Só falta com o teu avô. Só falta eu estar dando aula aí para um neto de um presidente da República. Aí seria bonito. Não, bom. Bom, vamos por Enfocando Conceitos, né? Eu vou pegar um... Todos esses que têm figurinhas aí são fabulosos, tá? Então façam esses aí. Enfocando Conceitos. Aqui, ó. Olha, aqui já começou, ó. Vocês já assistiram aquele seriado Dark no Netflix?
seriado alemão que fala de viagem no tempo? Ali fala bastante das teorias de Einstein. Bastante interessante. Muito legal aquele seriado. Até o fim da primeira... Até o fim do primeiro... Mas, João, assista 2 vezes a primeira temporada, porque a primeira vez eu fui começar a entender lá no final. Agora eu estou assistindo pela segunda vez, estou entendendo bem melhor. Bom, na teoria especial da relatividade, o comprimento de um bastão curto, de um bastãozinho curto, ó, não dá para ver, fica meio embaçado aí por causa da... Colocar aqui na testa, aqui, ó. O comprimento de um bastão curto, tipo uma caneta, em movimento longitudinal, é função da velocidade. Isso quer dizer que quanto mais rápido ele vai, mais comprido ele fica. A relatividade é uma coisa doida. A figura, aqui embaixo, né, 31, em que se denota a velocidade da luz, exibe algumas características qualitativas dessa função. Então, você consegue... Qualitativa, você consegue falar a respeito sem dar o número exato. Qual é a interpretação física de L0? Então, eu tenho aqui o comprimento do bastão e aqui a velocidade. Me parece até que o bastão ele não aumenta, ele diminui de tamanho com a velocidade, né? Ó, conforme a velocidade aumenta, o bastão encolhe. É isso que está dizendo o gráfico. O que significa L0? Significa o comprimento do bastão quando a velocidade é igual a 0. Quando ele está parado. Beleza, então qual a interpretação física de L0? É o comprimento do bastão em repouso. Ponto final. É só uma questão de interpretação. E na engenharia, muita coisa. Na vida, muita coisa é interpretação. Qual é o limite do comprimento do bastão em função da velocidade? Ou seja, qual que é o limite quando a velocidade tende a ser pela esquerda? Porque ser pela direita não vai um pouquinho para lá, né? Só tem limite quando tende a ser pela esquerda. Qual que é o limite dessa função aqui quando V tende a ser pela esquerda? É 0. Então, esta função aqui, ela tende a 0 conforme a velocidade tende à velocidade da luz. Qual é o significado físico desse limite? O significado físico é que quando o bastão chega perto da velocidade da luz, ele encolhe até virar ele um ponto único, sem comprimento nenhum. Vai ficar com uma densidade infinita. Então, a princípio, não se consegue chegar à velocidade da luz. Como é que você vai ter uma densidade infinita? Não pela física clássica, né? Você vai ter que entrar para outro tipo de física. E a física clássica funciona muito bem no nosso mundo, como nós vivemos. Claro que em outros momentos a gente precisa de outras físicas, que não são nada fáceis de entender. E beiram um pouquinho, a gente tem que perder uns parafusos para tentar entender, não é fácil. Eu não sei se alguém entende de fato. Ou a pessoa é muito inteligente ou ela tem um parafuso a menos para entender isso. Aqui tem mais um gráfico da relatividade. Mas também o limite, o cara não pode ter muito parafuso para entender o limite. Eu vou voltar a perguntar a Edsa. O Edsa, aqui, ó. Você lembra daquele limite que nós calculamos, né? A pessoa não pode ser bem certa para tentar entender isso aqui. Pensa comigo, né? Todos vocês, não só a Edsa. Essa função, ela dá um gráfico assim, ó. Daí o cara diz
que se coloca 1, ela não existe. Daí vai lá outro sujeito e diz, ah, mas põe um valor perto de 1 que ela vale perto de 2. O limite é uma coisa... Então, é e não é, né? Se você for começar a ser simplista, né? Tu vai dizer, mas como a função não existe? Como ela não existe? Não existe aqui, mas aqui você deu teus pulos aí, multiplicou por 1, cortou esse com esse, pode substituir 2. Ah, mas é que ela existe no limite. Aí já começou a perder os parafusos. Né? Mas a gente tem que soltar uns parafusos aí para entender um pouquinho a matemática, não tem jeito. Então, nós não podemos nos achar tão normais também. Bom, na teoria da relatividade, a massa m de objeto em movimento é função da velocidade. Então, até a massa, não estou falando do peso, claro que o peso é mg, continua mudando também, né? A massa, ela muda com a velocidade. A figura 32... em que c é a velocidade da luz, exibe algumas características desta função. Qual é a interpretação de m0 e qual que é o limite da massa quando a velocidade chega perto da velocidade da luz? Então vamos ver o gráfico. Eu tenho aqui um gráfico da massa em função da velocidade. A massa com a velocidade 0 é m0. Então, a nossa massa, o seu Ângelo aí, uns 75 quilogramas. Para! E se a velocidade dele aumentar bastante, até uns 10.000 quilômetros por hora, aí não vai mudar a minha massa. Porque a física clássica funciona bem até ali. Mas, de repente, até muito mais do que 10, vamos dizer que aqui dá uns 70% da velocidade da luz. Vamos ver quanto que é 70% da velocidade da luz em quilômetros por hora agora, só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia. Aqui. Esse programinha, ele já tem algumas constantes prontas, ó, velocidade da luz, né? Vou colocar a velocidade da luz em quilômetros por hora aqui. Quilômetros por segundo, né? Vou perder a noção, quilômetros por hora vai ser muito. E não vou deixar em potência de 10 para que me ajude. Vai ser melhor para pensar se não tiver em potência de 10. Vai ser difícil também. Então vamos colocar, pelo menos em engenharia, ó. Mais ou menos 300.000, ó. 300.000, porque isso é vírgula, mas aquele é 10 na 3. 300.000 quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Agora eu vou colocar 70% da velocidade da luz para ver quanto que vai dar. Vou colocar em quilômetros por segundo também. E vou deixar em forma de engenharia. $210 mil quilômetros por segundo. Poxa vida, e se fosse quilômetros por hora? Se fosse quilômetro por hora, é um verdadeiro absurdo. 750 milhões de quilômetros por hora. A partir dessa velocidade é que a minha massa começa a aumentar com a velocidade de fato, né? Bom, isso é só para vocês terem uma noção de como a física relativística ela só vale em condições extremamente especiais, né? Não no nosso dia a dia. E, de repente, se eu vou chegando perto da velocidade da luz, a minha massa tende ao infinito. É isso que faz impossível chegar na velocidade da luz, tá? Porque a minha massa vai crescendo e quanto mais massa eu tenho, mais energia eu preciso gastar para acelerar mais. Então eu preciso de uma energia infinita também para chegar na velocidade da luz. Logo, nenhum corpo com
consegue chegar na velocidade da luz. É impossível, um corpo tem que ser sem massa, uma entidade espiritual. Claro que existem outras partículas que não têm massa, né? Eu não quero falar bobagem, mas eu acho que os fótons não têm massa, né? A gente já pode pesquisar aqui um pouquinho, né? Partículas sem massas. Sem massa, acelerador. Porque tem aquele acelerador de partículas, né? Certamente ele chega com partículas perto da velocidade da luz, porque existem partículas sem massa. Tá? Então, o que eu vou pegar? Aqui não apareceu, vamos dizer, fóton. Tem massa? Vamos ver. Um fóton tem uma massa relativística que é proporcional ao seu momento. Bom, então, a coisa mais complicada que eu pensei. Esqueço. Mas a análise desse gráfico foi fácil, né? Não é difícil. Agora vamos para o item calculando limites. Vou pegar o enfocando conceitos também. Aqui deve ser o enfocando conceitos, começa lá embaixo. Aqui. Explique por que os seguintes cálculos estão incorretos. O limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x menos 1 sobre x quadrado, né? Ele está fazendo as contas para nós. É igual ao limite do primeiro, menos 1. Até aqui está certo, ó. Não tem nada de errado até aqui, ó. Isso está certo. Daí o cidadão diz que limite de 1 sobre x é infinito. 1 sobre, né, quando tende a zero mais, está certo. 1 dividido por um zero, um pouquinho maior do que zero, dá mais infinito. Isso aqui está certo. Esse aqui não importa se é mais ou menos, porque vai ser elevado ao quadrado, né? O 1 dividido por infinito, por zero ao quadrado, né? Vai dar infinito. Esse está certo. O que está errado é fazer infinito menos infinito. Isso está errado. Então vamos resolver isso de uma maneira correta. A gente está ficando assim tão fora que até perceber quando pode ou não pode aplicar determinada regra. Né? Quando que pode fazer infinito menos infinito, quanto que não pode? Bom, de fato eu só posso fazer continhas com x, eu não posso fazer continhas com infinito. Tá? Então, isso aqui, ó, tá certo. Individualmente, isso aqui tá certo. E individualmente, isso aqui tá certo. O que eu não posso fazer é infinito menos infinito. Isso tá errado, tá? Fazer infinito menos infinito, tá? Isso aqui é uma indeterminação. Eu não sei quanto que é. Tá? Então, vamos tentar resolver esse limite de outra forma e não dessa. Essa a gente já viu que não dá certo. Que tal fazer limite quando x tende a zero mais? Eu vou tirar o mínimo aqui. O mínimo vai ficar x quadrado. Veja que eu não sei o que fazer. Eu estou tirando o mínimo porque é o que eu consigo vislumbrar. Agora, x quadrado dividido por x da x, vezes 1x, menos 1. Aqui continua não me levando a lugar nenhum, né? Porque vai ficar dividido por zero. Eu vou pensar um pouquinho, será que não? Bom, se x tende a zero, isso aqui vai ficar em cima, menos 1. E embaixo, zero, não importa se é mais ou menos, ao quadrado. Ah, isso é possível. Menos 1, dividido por zero positivo, né, vai dar menos infinito. Então, veja que infinito menos infinito não vai dar zero.
Pode dar, é indeterminado. Pode, inclusive, dar menos infinito. Louco, né? Louco. Vamos testar isso aí. Vamos testar. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma função f de x igual a 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Agora eu vou fazer f de 0,0001. Olha que número grande que deu. Bom, ali deu certo, mas eu ainda não estou convencido. Eu vou fazer um gráfico. Eu vou fazer um gráfico de duas funções agora. Para tentar entender isso aí, eu vou fazer o gráfico de 1 sobre x e vou fazer o gráfico de 1 sobre x ao quadrado. De menos 10 a 10, tudo bem? E aqui eu vou fazer de menos 100 a 100. Acho que eu vou ter que fazer de menos 1 a 1. Agora vocês percebem aqui, ó, que esta função azul, né, conforme x tende a, por exemplo, 0. Vamos largar isso aqui um pouquinho mais. Tá? 0,1, mais ou menos aqui, ó. Vou colocar aqui 0,1. 0,1 está onde? 0,1 aqui, mais ou menos aqui, ó. 0,1. Agora foi no 0,1. Percebam que nesse ponto 0,1, esta função azul ela é bem menor do que aquela função preta, né? E conforme x vai tendendo a 0, a função preta cresce muito mais rápido do que a função azul. Logo, a função preta é maior. E a nossa função é azul menos a preta. Por isso que a azul menos a preta vai dar menos infinito. Tá de acordo? João Iago, tá de acordo com isso? Vou fazer azul menos a preta aqui ainda. Acho que vai ficar melhor ainda. Agora eu vou fazer a azul menos a preta um terceiro gráfico. Agora tem a azul menos a preta, que é essa vermelha. Ó, ela vai tendendo para menos infinito aqui. Ó. Como essas ferramentas gráficas elas auxiliam, né, para entender didaticamente o negócio. E nós mostramos que é igual a menos infinito, né? A letra B. Vamos pegar essa 43. Encontre todos os valores de A com os quais existe esse limite e é finito. Então, ele não é definido nem em mais infinito, nem em menos, muito menos é indeterminado e é finito. Então, vamos pegar essa... Então, eu quero saber quando que isso aqui existe e é finito. Todos os valores de A. Isso é um verdadeiro desafio. Limite, quando x tende a 1, quando eu não faço a mínima ideia, eu saio copiando, né? E vou pensando... olha... Quando x tende a 1, ferrou, que vai ficar 1 sobre 0 aqui, ó. Aqui também. Então, esse A vai ter que dar um jeito de cortar com o que está aqui embaixo, né?
Por exemplo, né, se eu tenho a função x menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1, ela não existe quando x é igual a 1. Mas o limite, quando x tende a 1, existe, porque tu corta esse com esse e ela vai valer 2. Agora, aqui, eu vou ter que colocar um valor de A tão bem colocado que corta o x menos 1 com x menos 1. Tirar o mínimo pode ser uma boa estratégia, né? Mas antes de tirar o mínimo, eu tenho que estar ligado nesse x² menos 1, que nós vamos escrever ele como x mais 1, x menos 1, igual a um produto notável. Então, aqui vai ficar 1, x menos 1, menos A. Aqui que eu tenho que estar ligado, né? X menos 1, x mais 1. Né? Que é esse cara aqui, ó, x menos 1, x mais 1. Se eu não estar ligado, eu me dou muito mal. Continuando, limite quando x tende a 1. Agora eu posso tirar o mínimo, né? E fica mais fácil ainda o mínimo, porque vai ficar x menos 1, x mais 1. Né? E se eu não me ligo disso, poxa vida, vou colocar x² menos 1 vezes x menos 1, vou levar tudo ao quadrado lá em cima, vai ficar difícil. X menos 1 divide por x menos 1, sobra x mais 1, x mais 1, tá? Menos, né? Posso botar parênteses aqui, não muda nada. Esse divide por aquele, né? Ah, se eu não tivesse descoberto isso, ia multiplicar tudo por x menos 1. Agora, multiplica por 1. Deu boa. Isso aqui é igual ao limite, quando tende a 1, x mais 1, x menos 1, x, não tenho que cortar aqui, mais 1 menos A, né? Eu não posso cortar esse com esse, pelo amor de Deus. Tá? Mas agora que veio pensar, tá? Agora que veio pensar, quando x tende a 1, eu tenho um problema só aqui, ó. Só aqui. Do lado de cá eu não tenho problema nenhum, porque vai dar 2. Então, seria ótimo que tudo o que está aqui em cima, né, valesse x menos 1. Aí eu estaria com o meu problema resolvido, que daí eu corto x menos 1 com esse aqui. E como é que eu faço para isso que está aqui em cima valer x menos 1? É só fazer x mais 1 menos A, né, igual a x menos 1. Daí, eu x com esse x, e você vai descobrir que A igual a 2. Né? Se A for igual a 2, aquele limite lá vai existir. Tá? Porque quando A igual a 2, aqui em cima vai ficar x menos 1. Então, quando A igual a 2, eu vou ter limite, quando x tende a 1, né, de x menos 1, dividido por x mais 1, x menos 1, corta esse com esse, né, e esse limite, inclusive, vai dar 1/2. Andressa, João Klein e Jennifer. Tranquilo isso? Ô, professor. Sim. Tem como repetir o finalzinho, quando você começou a escrever com a caneta colorida, que eu me perdi ali? Tá, claro que tem, claro que tem. No que eu comecei pintado amarelinho, né? É, isso mesmo. Mas eu também vou fazer tudo de novo, não custa. Vamos lá. Bom, se eu não sei o valor de A, não tem como calcular esse limite, né? E eu tenho que dar um jeito de fazer esse limite existir. Então, primeira coisa, tira o mínimo. O mínimo é x mais 1, x menos 1, né? Porque eu sei, né, que isso aqui eu posso reescrever como
fazer só mais um passinho aqui para ficar mais didático. 1 sobre x menos 1 menos a sobre x menos 1, x mais 1. Isso vai facilitar para tirar esse mínimo, né? Que o mínimo fica x mais 1, x menos 1, que é o termo comum que eu tenho aí. Né? Tirando o mínimo, esse divide por aquele vezes o de cima, vai ficar x mais 1. Né? Esse divide por esse 1 vezes a. Bom, eu tenho um problema sério quando x igual a 1. Né? E aqui eu tenho ele tendendo a 1. Né? Então, eu tenho um problema sério só aqui. Aqui eu não tenho problema, porque 1 mais 1 dá 2. Aqui eu tenho um problema que 1 mais 1... 1 menos 1 dá 0. Bom, só tem um jeito desse limite existir. É eu poder cortar esse cara aqui com o que está lá em cima. E isso só é possível quando o que está aqui em cima, que é o x mais 1 menos a, for igual ao que está aqui embaixo, que é o x menos 1. Agora é só questão de isolar o a. A igual a 2. Quando a igual a 2, este limite existe e, consequentemente, este daqui existe. Posso até calcular esse limite agora, porque vai ficar limite, quando a igual a 2, vai ficar limite, quando x tende a 1, de x mais 1 menos 2, que é x menos 1, sobre x mais 1, x menos 1, corta, que dá 1 meio. Eu não sei qual dos dois João que falou comigo, acho que foi o João Iago, né? Tranquilo aí? João? Sim, agora deu para entender bem. Tranquilo, beleza. Vamos para mais um Enfocando Conceitos. São exercícios fabulosos esses de Enfocando Conceitos. Mas ele gostou do Einstein essa vez, hein? Ele gostou do Einstein. Suponha que uma partícula esteja sendo acelerada por uma força constante. Isso é bem fácil de se supor. E, a princípio, a gente pensa que a aceleração vai ser constante porque força igual a massa vezes aceleração. O problema é que a massa não é constante em velocidades extremamente altas, né? Mas tudo bem. As duas curvas V, uma é N dt e a outra é E dt, né? A N seria natural ou clássica, né? E a E especial ou relativística. Da figura abaixo fornecem as curvas de velocidade instantânea versus tempo para a partícula, né, conforme previstas as leis da física clássica e da relatividade especial. O parâmetro C é a velocidade da luz, né, usando a linguagem de limites, descreva as principais diferenças nas previsões em longo prazo das duas teorias, né? Então, aqui no começo, elas são bastante parecidas, né? Passado o tempo, elas são diferentes. Vamos escrever, então, a longo prazo, qual que é a diferença. Primeiro, eu vou capturar essa imagem desse gráfico. E aqui eu estou imaginando uma força constante, né? Então, se eu tenho uma força constante, eu imagino que a minha velocidade vai aumentar para sempre, né? Essa é o que a física clássica prega. E a física do Einstein, que é a física moderna, ela diz que não.
Não é bem assim, não. Você pode aplicar uma força constante, mas chega uma hora que você não consegue passar dessa velocidade limite, que é a velocidade da luz. Muito bem, o que diz a física clássica? A física clássica diz que se você aplica uma força constante, né, o limite da velocidade com o tempo, quando o tempo tende a mais infinito, é igual a mais infinito, né? Conforme o tempo vai aumentando, a velocidade vai aumentando indefinidamente. E a física relativística, né, ela diz outra coisa. Ela diz que o limite da velocidade, quando o tempo tende a infinito, é igual a c. Tá? Ela nunca vai passar do c. Yasmin, isso é muito conceitual, mas mesmo assim é importante. Você entendeu esses dois limites que eu escrevi aí? Posso. Veja bem, ó. Este primeiro gráfico aqui que eu vou pintar de preto, aqui, ó, ele é o gráfico da velocidade pelo tempo da física clássica. A velocidade está aumentando com o tempo. O que você espera num tempo infinito? O que você espera num tempo infinito? Ter uma velocidade infinita. A velocidade só aumenta. Como eu escrevo isso, né? Talvez eu chame aquilo de n de t, que vai ficar melhor, né? A velocidade é dada por n de t, né? Então, vou colocar lá n de t. Você sabe que a velocidade de Newton, esse n é de Newton, da física de Newton, ela vai para o infinito quando o tempo vai para o infinito. É isso que eu percebo aqui, não é, Yasmin? Eu acho que essa primeira parte ficou clara agora. Escreva sim ou não. Senão eu vou tocando adiante. Sim, para mim ficou, professor. Oh, legal. Agora, o Einstein disse, cara, não é bem assim, você não conseguiu chegar muito longe, né, Newton? Fica andando nas suas corridas de bicicleta e, claro, aí vale essa tua física. Mas se você pegar uma nave espacial e começar a correr para valer, você vai ver que não adianta fazer força, que você pode fazer força, mas em velocidades muito altas não vai fazer muita diferença, porque você nunca, por mais força que você faça, você nunca vai passar dessa velocidade limite aqui. Então você chega num limite, que é a velocidade da luz, mesmo fazendo força durante um tempo infinito, um tempo muito longo. Essa é a diferença, tá? Newton disse que se você fica fazendo força, a velocidade vai aumentando conforme o tempo passa. E o Einstein disse, não, chega uma hora que não adianta mais você fazer força, que você já chegou na velocidade. E isso nós escrevemos, né, de maneira formal, com expressões usando limites. Então, segundo Newton, a velocidade vai para o infinito quando o tempo tende a infinito. E segundo Einstein, a velocidade, quando o tempo tende a infinito, vai para c. Yasmin? Melhorou? Beleza. Esse 46 também é bem legal. Seja a temperatura, função do tempo,
Veja, T grande é temperatura e T pequeno é tempo. Se todos fazerem assim, é bom. A temperatura de uma batata cozida, T minutos depois de retirada de um forno quente. Então, a temperatura ela começa alta e ela vai caindo. Naturalmente, até a temperatura ambiente. Qual é o significado? Temperatura, tempo. Qual é o significado físico do limite do gráfico quando T tende a zero mais? T igual a zero mais é aqui. Qual que é o significado físico desse limite aqui? Desse 400? É a temperatura da batata na saída do forno. Já acabou. É isso. Qual é o significado físico do gráfico quando T tende ao infinito? É a temperatura da batata depois que ela atingiu a temperatura ambiente. E acabou. É só isso. Essa 46 é muito fácil. Daí depois da prova o cara troca batata por bolo. E aí eu não sei fazer. Essa é uma piada que só o professor entende. Vocês já entendem também, mas não acham engraçado. Muito bem. Vamos fazer esses 53 e 54 aqui, que estão enfocando os conceitos também. Nesses exercícios, desenvolvemos algumas versões do princípio da substituição, ferramenta útil no cálculo de limites, tal como a gente substituiu ontem algumas variáveis. Explique por que podemos calcular este limite fazendo a substituição t igual a x quadrado e escrevendo desta maneira. Isso aí está de acordo? Eu posso fazer essa substituição? Veja que eu tinha esse limite aqui, ó. Eu tinha esse limite aqui com x, né? E depois eu troquei x por t. Eu disse que t era igual a x quadrado. É claro que eu posso, né? Se eu digo que t é igual a x quadrado, isso até aqui eu posso. Mas daí o que vai mudar vai ser essa variável aqui embaixo de x para t. Bom, se conforme x tende ao infinito, t também tende ao infinito, porque t é igual a x quadrado. Então isso aqui está de acordo. E é elevado no infinito dá infinito. Tá certo. Pô, essa é bastante fácil. Essa aqui já é um pouco mais difícil, ó. Mas não é impossível. Pouco mais difícil. Aqui você vai dizer que t é igual a menos x quadrado. Quando x tende a infinito, né, quando x tende a infinito, a mais infinito, né? Mais infinito. Isso implica que t é igual a menos mais infinito ao quadrado. Tá? Então, t vai tender a menos infinito. Tem que tomar um cuidado, que só o valor que está aqui dentro vai ao quadrado, né? Que esse x é assim, ó, x ao quadrado. Cuidado, cuidado, cuidado. Então, você vai resolver isso aqui, e e na menos infinito, né? É igual a 1 sobre e na infinito, que é igual a 1 sobre infinito, que é igual a 0. Vamos escolher um mais da frente agora para resolver. Ó, esse mais rigorosamente, eu já disse que não, minha batata tá santa boa. Mais rigorosamente falei que não vai cair, né? Aqui entra aquela história
do delta, né, do epsilon. Não, é muita matemática formal aqui para a aplicação na engenharia não ser tão direta. Aqui apareceu. Essa aqui já caiu em prova. Essa seta. Ou parecida com... Né? Não exatamente, mas parecida. Então, esboce o gráfico de uma função f que satisfaça as condições. Ó, essa envolve até função, hein? F é contínua em toda parte. Tinha que ter essa vírgula, exceto em x igual a 3. E está em vermelho aqui porque é um problema. X igual a 3 é um problema. Onde é contínua à direita. F tem limite bilateral em x igual a 3. Limite, então, ela tem o limite dos dois lados. Mas não é contínua naquele ponto. Claro, já disse antes que não era contínua. F não é... Eu acho que a A é uma questão, a B é outra. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a A. Ela é contínua em todo... Pode ser negativa, não tem problema, né? F é contínua em toda parte. Exceto em x igual a 3. Onde ela é contínua à direita. Então, vou pegar x igual a 3 aqui, ó. Vou apagar em x igual a 3. Ela é contínua à direita. E não é contínua à esquerda. Então, se ela é contínua à direita, ela deve fazer uma coisa assim, ó. Aqui ela é contínua à direita, né? Mas ela não é contínua à esquerda. Bom, então não é esse o desenho, né? Ela pode ser algo assim, ó. Ela vem, aqui ela não é contínua, e aqui ela pode vir para cá e ter uma bola fechada. Desculpa, uma bola aberta. Uma bola aberta. Então ela é... Não, tem que ser bola fechada para ser contínua. Uma bola fechada. Por que tem que ser uma bola fechada? Porque o limite precisa existir. Com bola aberta o limite também existe. Mas o limite precisa ser igual à função. Tá? Então ela é contínua. Né? E a função existe naquele ponto. Para ela ser contínua, a função precisa existir. Tá? Do lado esquerdo, né, a função ela nunca vai chegar no infinito, né? A função não existe, né? E o limite é mais infinito. Tá? Então, nunca vai chegar na função. Ela é descontínua à esquerda, mas ela é contínua à direita. Que coisa, né? Começou bem. Vamos ver a B. A B. F tem limite bilateral em 3, mas não é contínua naquele ponto. Então, vou fazer uma função qualquer, né? Ali em 3 eu tenho um problemaço, de novo. Ela tem limite bilateral, então ela pode ser uma bolinha aberta. Porque ela tem limite, né, para os dois lados, que são iguais.
mas ela não é contínua naquele ponto porque o f de 3, né? O f de 3, ele não existe. Só por esse motivo, ela não é contínua nesse ponto. É uma descontinuidade bem comportadinha, mas é uma descontinuidade. Um excelente exercício para começar a entender continuidade. Letra C. F não é contínuo em x igual a 3, mas tem seu valor em x igual a 3, mudado para f de 3 igual a 1, mudado de f de 3 igual a 1 para f de 3 igual a 0. E torna-se contínua em x igual a 3. Olha que coisa. Então, vamos supor que eu tivesse, né? Vamos começar. F não é contínuo em x igual a 3. A gente pode pegar esse mesmo gráfico aqui, né? Bola aberta, né? Não é contínua. Ou pode ir para o infinito, né? Enfim, não é contínua. Mas, em seu valor x igual a 3, mas se seu valor em x igual a 3 for mudado de f de 3 igual a 1 para f de 3 igual a 0, torna-se contínuo em x igual a 3. Então, olha, vamos colocar o f de x, então, ele é uma função genérica, g de x, né, para x diferente de 3. Né? Eu até diria, né, que f de x é igual a g de x, né, e ainda eu vou colocar um complemento aqui. Bom, para x diferente de 3, tudo bem, para x diferente de 3. E só para lembrar, né, que g de 3 igual a 1. Eu poderia substituir isso por f para ficar mais didático, né? Colocar f aqui, ó. Não, deixa assim mesmo, tá bom. Não tem como simplificar mais. Mas como então a função seria essa aqui, ó. Essa é g de x ou f de x, tanto faz, né? Só que quando x igual a 3, né, g de x é 1, é igual a 1, né? F de x, ou melhor ainda, f de x é igual a 1 para x igual a 3. Eu só fiz esse pedacinho até aqui, por enquanto. Só esse pedacinho. Então, f não é contínuo em x igual a 3, mas se seu valor em x igual a 3 for mudado de 1, tá, é que ele é 1. Tá? Então, vamos supor que 1 ocorra aqui, ó. Né? Esse é o 1. Né? Então, f não é contínuo em x igual a 3, né? Porque ela seria essa função g, com exceção desse buraco aqui, né? Porque daqui ela pula para lá e depois volta para cá. E, inclusive, ele está dando mais informações logo na sequência. Se mudar de 1 para 3, torna-se contínuo em x igual a 3. Né? Então, na verdade, essa função ela é um pouco diferente do que eu desenhei aqui. Não tinha como adivinhar até aqui, né? Então, aqui está o 3. Né? Essa função, ela passa aqui pelo 0 e depois pode fazer isso aqui, ó. Ela não pode subir tão vertical assim, senão ela nem é função, né? Vamos ter que... Ela não precisa nem subir, ela pode continuar aqui para baixo, não tem problema. Daí esse aqui é o g de x, ou f de x. Então, vamos de novo. Só a parte cinzinha, né? F não é contínuo em x igual a 3, não é mesmo. Tá? Porque em x igual a 3 tem uma bola aberta. Só que em x igual a 3 é dito que f pula para 1. Mas agora, se eu forçar f de 3 igual a 0,
ao invés de 1, daí eu preencho essa bola aqui, né? Ela torna-se contínua em x igual a 3. Então, esse é o gráfico, né? O gráfico da função é isso aqui, ó. Daí você não esboça mais isso aqui, tá? Na verdade, na letra C eu deveria ter esboçado 2 gráficos, né? Que eu vou esboçar agora. O primeiro gráfico é a primeira parte da frase, né? Que eu tenho uma função assim, que passa pelo 3 onde não é contínua, né? E no x igual a 3, ela vale 1. Essa é a primeira parte. Depois a parte vermelha é quando a gente pega a mesma função e aqui você fecha a bola. Tá? X igual a 3. Tira ela de cá e coloca ela aqui. Como é que isso, na prática, que função que seria essa, né? Nós poderíamos ter assim, vamos pensar numa função. F de x igual a menos x mais 3, menos x mais 3, que multiplica x menos 3 sobre x menos 3, tá? Quando x é 3, vai dar 0 sobre 0, essa função não existe. Mas, de qualquer forma, eu posso calcular o limite, né? Qual que é o limite de menos x mais 3, que multiplica x menos 3 sobre x menos 3. Isso quando x tende a 3. Né? Vai dar 0 sobre 0, corta esse sobre 0. Daí vai ficar... Esse limite vai dar 0. Mas a função não existe aqui. A função não existe aqui. Daí o cidadão disse o seguinte, ó. Ele disse, então você faz assim, f de x, né? Você vai dizer que aquele f de x cinza, nessa primeira parte, f de x é igual a menos x mais 3, que multiplica x menos 3 sobre x menos 3, para x diferente de 3. E 1 se x igual a 3, tá? É essa função cinza aqui, né? Na verdade, isso aqui vai dar uma reta até, ó. Aqui não existe, mas você disse que é 1. Daí, depois, para a função vermelha, a função foi definida assim, f de x igual a menos x mais 3, x menos 3 sobre x menos 3, quando x diferente de 3. E 0, quando x igual a 3. Essa é a função vermelha, né? Desce a reta aqui, bola pintada, e desce aqui. A vermelha é contínua o tempo todo. A cinza, ela só é contínua de menos infinito até 3 aberto e de 3 aberto até mais infinito. Essa C, ela foi bastante pesadinha para entender, né? Como é que foi o entendimento dessa C aqui no final agora, nós terminamos ela. Etsa, Igor, João Pedro, Yasmin, João, Andressa, Jennifer. Não vou mentir, para mim não ficou bem clara, mas acredito que também não vai ser nessa aula que ela vai ficar bem clara para mim, professor. Entendo, acredito que podemos seguir. Então vamos fazer o seguinte, Edson, vamos terminar hoje por aqui, e eu vou pedir para que vocês vão fazendo esses exercícios. Agora nós temos uma semana para fazer esses exercícios, né? Vão lutando com esses exercícios, vão entrando em contato com o Francisco, com o monitor, né? E daí, se não der, se alguma questão ficar ainda em dúvida, né, com ele, vocês entram em contato comigo, né?
que a gente vai sempre tirar essas dúvidas. Todos vocês, podemos combinar assim? Porque a nossa prova, eu já marquei ontem aqui, acho que dia 9 de dezembro, né? Não está tão perto, mas não está tão longe, né? Nós temos ainda, vamos aproveitar bem esse tempo para exercícios, mas de forma a ter as dúvidas antes da aula de exercício, porque daí é um crescimento bastante grande. Um abração aí para todos vocês, né? Então, e até a próxima aula. Tchau, tchau.